Olá, amigos do YouTube, aqui é o professor Vanderlei falando, desvendando o segredo da matemática, trazendo aí mais um vídeo de mais um conteúdo para o ensino fundamental. Vamos tratar de potências e raízes, mas nesse vídeo vamos tratar especificamente de potenciação. A potenciação, na verdade, é a simplificação da multiplicação. Então, o que a gente pode perceber aqui, ó? A operação de potenciação com expoente natural pode ser interpretada como uma multiplicação de fatores iguais. Então, seja um número real A e um número natural N, tal que N diferente de zero, a potência A elevado a N é a multiplicação de A por si mesmo N vezes. Bom, o que vamos observar aqui? Vamos observar, o conceito da potenciação, como que vai ficar. Por exemplo, eu tenho o A, aí esse elemento A é chamado de base, eu tenho o N, esse elemento N é chamado de expoente, e tem aqui a quantidade que eu vou multiplicar essa base, né? Para mim multiplicar essa base, que é o A, vai depender da quantidade, de um valor de N, né? O valor que tiver em N é a quantidade que eu vou multiplicar o A. Então, a quantidade que tiver em N ali, eu multiplico o A. Então, genericamente, está mostrando aqui A vezes A vezes A vezes A vezes A, enésima vezes. E essa multiplicação de A são os fatores. Isso é genericamente. Agora vamos observar essa representação numericamente. Vamos lá. 2 ao cubo. Quando eu tenho 2 ao cubo, como que eu vou resolver isso? Eu vou observar a base, que é o 2, e o expoente, que é o 3. O expoente significa a quantidade de vezes que você irá multiplicar a base. Então, multiplicar a base quantas vezes? 3 vezes, porque o expoente é 3. Se o expoente fosse 5, eu ia multiplicar a base 5 vezes. Lembrando sempre que a base é igual, Então, olha aqui, 2 vezes 2 vezes 2, Multipliquei o 2 3 vezes porque o expoente é 3. Aí eu vou multiplicar simplesmente, do jeito que já é de costume. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso significa dizer o quê? Que 2 ao cubo é igual a 8. Como que nós chamamos cada elemento desse aqui? O 2 nós chamamos de base. O 3 nós chamamos de expoente. 2 vezes 2 vezes 2 nós chamamos de produto de fatores, Porque quando há uma multiplicação, o resultado dessa multiplicação é o produto. E esses números que a gente multiplica é chamado de quê? De fatores. E o resultado é a potência. Beleza? Bom, pode surgir agora, nós falamos ali sobre expoente, mas expoente positivo. O 3, um número positivo. E quando acontece de ser um número negativo, vamos trabalhar agora com expoente, potência de expoente negativo. Um número diferente de zero, elevado a um expoente negativo, é igual ao seu inverso com expoente positivo. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho um número elevado a um expoente negativo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso deste número. Por exemplo, quem que está embaixo do 1 aqui? Do A. Quem está embaixo do A aqui? O 1 imaginário. Então, vamos inverter isso. Este 1 vai para cima. E este A elevado a N vem para baixo. Eu inverti, Bem aqui embaixo, o 1 imaginário. E vai para cima. Ele aparece aqui embaixo, não precisa aparecer. No denominador. No numerador ele já pode aparecer. E o A fica elevado a N
porém positivo o N. Por quê? Porque você fez essa inversão. Você só vai fazer isso quando o seu A for diferente de zero. Isso aqui é genericamente. Vamos apresentar isso numericamente. Tem o 2 aqui, elevado a menos 4. Né? O que eu vou fazer? Toda vez que for negativo o meu expoente, eu vou inverter. Ó. Quem que está aqui embaixo? O 1. Então eu jogo o 1 para cima e o 2 vem para baixo. Elevado a quantos? A 4, só que positivo, porque você inverteu. Então eu multiplico o 1 4 vezes, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E o 2 eu multiplico 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, 1 sobre 16. Então, ó, prestando atenção. Se eu tivesse 2 elevado a 4, o expoente negativo, positivo. Se eu tivesse 2 elevado a 4, que é um expoente positivo. O que eu faria? Eu multiplicava o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Daria 16. Né? Como o meu expoente é negativo, eu vou inverter. Qual que é o inverso de 16? 1 sobre 16. Beleza? 3 elevado a menos 3. Vou inverter. 1 sobre 3 elevado a 3. Multiplico 1 3 vezes, dá 1. E o 3 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Dá 1 sobre 27. E quando acontece isso aqui, ó, que o expoente é negativo e a base é negativa, o que eu vou fazer? Eu vou inverter isso aqui. Qual que é o inverso de menos 3? Né? Menos 1 sobre 3. Elevado a, né, a 2, que é chamado ao quadrado. Né? O 2 é ao quadrado e o 3 ao cubo. Então, menos 1 terço ao quadrado. Multiplica isso duas vezes. Como eu multiplico duas vezes, menos com menos é mais. Não precisa aparecer. 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 3 é 9. Então, ficou 1 nono. Vocês vão observar o seguinte. Quando for negativo, a base, vocês vão analisar o expoente. Se for par, dá positivo. Se for ímpar, dá negativo. Por exemplo, se aqui em cima o expoente for um 3, um 5, um 7, um 9, um 11, um 13, e aí sucessivamente, aqui vai ser negativo. Se for par, 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Sucessivamente vai ser positivo, ok? E quando eu tenho aqui, ó, uma fração 1 quarto elevado a menos 5. Quando você inverte 1 quarto, fica o quê? Fica 4 sobre 1, que não precisa aparecer o 1. Elevado a 5, 5 positivo. Como que eu chego nesse resultado? Vou multiplicar o 4 5 vezes. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que resulta 1024. 1024. Tranquilo? Bom, nós temos aqui 5 propriedades das potências. Vamos ver as propriedades e ao lado nós vamos ver o exemplo. Vamos ver a primeira propriedade, que é produto de potência de mesma base. Né? O produto está relacionado ao quê? A multiplicação. Então, ó, produto, né, de potência com a mesma base. Então, minha base aqui é A, minha base aqui é A. Né? O que eu vou fazer? Eu vou conservar o A e vou fazer o que com os expoentes, que é o M e o N. Eu vou somar quando eu estiver multiplicando. Vamos ver isso aqui numericamente. 5 elevado à quinta potência vezes 5 ao quadrado é igual. Vou conservar aqui, ó. A base é 5 que eu conservo e somos expoentes. 5 com mais 2. Aí é igual a quem? Igual a 5. Eu vou somar 5 com mais 2, 7. Pronto. 5 elevado à sétima potência. Se eu quiser achar o resultado disso aqui, eu vou multiplicar o 5 7 vezes, né? E escrever o resultado. Nesse caso, é só para escrever na forma de potência. Já a propriedade 2, o que eu tenho? Eu tenho o quociente de potência de mesma base. Aqui era o produto, então é a multiplicação. Aqui é o quociente, então é a divisão. O que eu vou fazer? A mesma coisa, vou conservar a base, que é o A, e vou fazer o que com o expoente? Vou subtrair os expoentes. No produto eu somo, no quociente eu subtraio. Né? Numericamente,
12 elevado à oitava potência dividido por 12 elevado a menos 2. Então vamos subtrair isso aqui, conservo o 12, aí eu pego o 8 menos, né? Menos quem? Menos o menos 2, ó, tá dentro do parênteses. Então não esqueça, quando o expoente for negativo, significa dizer que vai aparecer, né, o menos aqui com ele e o menos da subtração. Que vai dar o quê? 12 elevado a menos com menos é mais, 8 com mais 2, 10. Então 12 elevado a 10, né? Se eu quiser achar o resultado, vou pegar o 12 e multiplicar 10 vezes. Potência de uma potência. Como que eu resolvo potência de uma potência? Eu tenho aqui A elevado a M elevado a N, potência de potência. Então vou conservar a base, vou pegar o expoente de dentro e multiplicar pelo de fora. Como que eu faço isso aqui numericamente? 3 elevado a 1 meio elevado a 2 quintos. Então vou conservar a base que é o 3, 1 meio vezes 2 quintos. Aí eu multiplico o numerador com o numerador e denominador com o denominador. 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 5 dá 10. 2 sobre 10. Simplificando, o 2 eu divido por 2 que dá 1 e o 10 eu divido por 2 que dá 5. Então vai ficar 3 elevado a 1 quinto. Né? Aqui apareceu na forma de fração o expoente. Se aparecer em número natural, né, é bem mais fácil. A propriedade 4 é potência de produto. Né? Por exemplo, eu tenho a potência, né, porque tem um expoente aqui, e tem um produto aqui, que é A vezes B. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar o A elevado a N vezes B elevado a N. Então eu tenho 4 vezes 3 elevado a menos 2. Como que eu resolvo isso? Pego 4 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a menos 2. Pronto. Está resolvido. Né? Ah, eu quero chegar num resultado. Aí você vai resolver 4 elevado a menos 2, vai ver quantos que vai dar. E 3 elevado a menos 2, ver quantos que dá. E multiplica um pelo outro. Ok? Já a propriedade 5, chamada potência de quociente. Eu tenho A dividido por B. Né? Quando fala quociente, eu estou falando de divisão. Quando eu falo produto, eu estou falando de multiplicação. Então eu tenho A elevado a N dividido por B elevado a N. Então eu vou fazer o seguinte, ó, numericamente. 5 dividido por 4 elevado a 3, ou ao cubo, né, que se fala. 5 dividido por 4 ao cubo. Vou pegar o 5 ao cubo dividido por 4 ao cubo. Pronto. Escrevi na forma de potência. Se quiser resolver, pega o 5, multiplica 3 vezes. Pega o 4, multiplica 3 vezes e divide um pelo outro. Então, essas aqui são as 5 propriedades da potenciação. Vamos desenvolver alguns exercícios aqui para vocês fixar aquilo que a gente explicou, né, anteriormente. Vamos lá. Resolvendo utilizando a potenciação. Vamos lá. Eu tenho 2 elevado à quinta potência. O que dá para perceber? Minha base é 2 e meu expoente é 5. Eu tenho que multiplicar quem? A base, que é 2. Né? Quantas vezes? Por 5, porque o expoente é 5. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Né? Então, ali vai dar... Tá errado aqui o resultado. Aqui é 64, ó. Porque tem que multiplicar 5 vezes. 32 é multiplicando só 4 vezes. Ok? 5 ao cubo. O que eu tenho que fazer? Multiplicar o 5 3 vezes. Então, vou pegar 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 10 elevado à quarta potência. Eu tenho que multiplicar a base 4 vezes. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Né? Observando o seguinte. Quando minha base for 10, só quando a base for 10, o que eu posso fazer? Vou observar o expoente. O expoente é 4. Eu coloco 1 acompanhado, né, da quantidade de zero que for o expoente. O expoente é 4, então acompanhado de 4, 0. Se o expoente aqui fosse um 6, eu colocava 1 e 6, 0. E assim sucessivamente. Vamos ali para o segundo exercício, que é com expoente negativo.
Aí eu coloquei o mesmo aqui, ó, aqui embaixo, porém, né? Só coloquei o expoente negativo para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a menos 5, né? Aí eu tenho 1, aí eu vou inverter, ó. O 1 que está aqui embaixo vai lá para cima, e o 2 elevado a 5 vem aqui para baixo. Vou ficar com 1 e o 2 multiplicado 5 vezes. O 1 eu repito. Aí aquilo que eu já disse, ó, aqui o 32 está errado, 64, aqui também vai dar 64, tá? Porque ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, tá? Tá correto, ó. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tá correto aqui, ok? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Seria elevado a 6, que daria 64. Mas aqui dá 32. Então, tá corretíssimo. Vamos lá. Voltando aqui. É B, né? E 5 elevado a menos 3. O inverso disso aqui é 1 aqui. E 5 elevado a 3. Então, vou ter o 1 e vou ter o 5 multiplicado 3 vezes. Que dá 1 sobre 25. Aí o 10 elevado a menos 4. Então, o inverso, 1 é para lá. 10 elevado a 4. Então, 1. Aí tem o 10 multiplicado 4 vezes, né? Que vai dar 1 sobre 10.000. Vamos perceber que, ó, que deu 32. Quando for negativo o expoente, dá o inverso de 32, que é 1 sobre 32. Aqui deu 125. Quando o expoente for negativo, o inverso de 125, que é 1 sobre 125. Aqui deu, ó, 10.000, né? Aí, como o expoente é negativo, o que vai acontecer? Vai dar o inverso, que é 1 sobre 10.000. Resolvendo utilizando as propriedades, vamos lá. Eu tenho aqui o produto, né? Produto. Aí eu tenho 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Quando é produto, o que eu faço? Eu conservo a base, faço o que com o expoente? Vou somar. Ó. 3 com mais 2, que vai dar 5. Multiplicando aqui 5 vezes, dá 32. Agora, eu tenho aqui, no caso aqui é o quociente, aqui seria divisão, tá? Faltou mais um pontinho aqui, ó. 5 elevado a 4 dividido por 5 ao quadrado. Que vai dar o quê? Vai dar 5. Aí eu vou subtrair os expoentes. 4 menos 2, que vai dar 2. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, 25. Agora eu tenho aqui potência de potência. Né? Como que eu resolvo isso aqui? Eu pego, conservo a base, o expoente de dentro, multiplico pelo de fora. 2 vezes 3, 6. Multiplicando 6 vezes o 2 vai dar 64. Agora eu tenho aqui, ó, o produto aqui, né? Potência de produto, ó. Aí eu vou ficar 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Seria um 5 aqui. Aí eu vou conservar. Vou conservar o 2 e vou fazer o que com os expoentes? Vou somar. Seria o 3 e o 5, que daria 8. Aí daria outro resultado aqui, ó. Daria 64 vezes 2, que dá 128. Aí vezes 2 dá 256. Né? Tem que fazer isso aqui. Mas daria 256. Aqui o quociente. Aí vou ficar 10 elevado à quinta dividido por 2 elevado à quinta. Né? Aí o 10 elevado à quinta, né? Eu resolvo, que vai dar 100.000. E o 2 elevado a 5 dá 32. Aí eu divido esse por ele, dá 3.125. Ok? Bom, pessoal, há o chamado potência de base 10 e notação científica. Potência de base 10, para escrever esses números de uma maneira abreviada, basta indicar o número de dezena envolvido na multiplicação com um pequeno número do expoente no alto da potência de 10. Logo, se 100 é 10 vezes 10, então nós podemos dizer que 100 é 10 ao quadrado. Da mesma forma, a gente vai fazer 1.000 é 10 elevado a 3. E 100.000, 10 elevado a 5. Então, o que dá para perceber? Que o expoente vai ser a quantidade de zero que acompanha o número 1. Então, na notação científica vai ficar assim. Nós temos aqui do lado esquerdo com o expoente positivo e do lado direito com o expoente negativo. 10 elevado a 1, 1 acompanhado de 1, 0.
10 ao quadrado, 1 acompanhado de 2 zeros. 10 ao cubo, 1 acompanhado de 3 zeros. 10 à quarta potência, 1 acompanhado de 4 zeros. 10 à quinta potência, 1 acompanhado de 5 zeros. 10 elevado à sexta potência, 1 acompanhado de 6 zeros. 10 elevado à sétima potência, 1 acompanhado de 7 zeros. 10 elevado à oitava potência, 1 acompanhado de 8 zeros. 10 elevado à nona potência, 1 acompanhado de 9 zeros. E 10 elevado à décima potência é 1 acompanhado de 10 zeros. Então, simples assim. E sempre lembrando que o 10 elevado a zero é igual a 1, porque qualquer 1 elevado a zero é igual a 1. Vamos trocar isso. Se o expoente for negativo, né? Aí vai conter vírgula no resultado. Por exemplo, como o 10 elevado a 1 é 10, o 10 elevado a menos 1, né? Vai ser 0,1. Né? Seria o 10 espelhado, mas com a vírgula. Uma casa, se 1 é negativo, se tem 1 negativo, então uma casa após a vírgula. Elevado a menos 2, 0,01, duas casas. Elevado a menos 3, 0,001, 3 casas. Elevado a menos 4, 4 casas. Elevado a menos 5, 5 casas, depois da vírgula. Elevado a menos 6, 6 casas, depois da vírgula. Elevado a menos 7, 7 casas após a vírgula. Elevado a menos 8, 8 casas após a vírgula. Elevado a menos 9, 9 casas após a vírgula. Elevado a menos 10, 10 casas após a vírgula. Sempre lembrando que o último número é o número 1. Não esqueça desse detalhe. Aqui tem algumas, né, para relembrar, né? Alguns exercícios resolvidos. 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10, é aquilo que eu falei. O expoente é 1 acompanhado de 0, ó. Pegando o último aqui, ó, 10 elevado a 9 é 1 e 9, 0, ok? Como que eu escrevo 30 na base 10? Né? 3 vezes 10. Como que eu escrevo 400 na base 10? 4 vezes 100. Como que eu escrevo 42 na base 10? Vai ser 4, né? Vezes 2 vezes 10. Porque quando eu multiplico aqui 2 vezes 10, né? É 4,2 vezes 10. Eu vou colocar uma vírgula aqui entre o 4 e o 2. Eu vou ficar com 4,2 e vezes 10. Por quê? Porque o 2 não tem como eu escrever na base 10, só o 4, que é 4 vezes 10, que dá 40. Então, por isso que vai a vírgula aqui, ó. Nesse caso aqui, mesma coisa. Ó. Como que eu vou escrever isso aqui na base 10? Vou pegar o 5,23 e vezes 100, porque é duas casas após a vírgula. 7.000, 7 vezes 1.000. 60.000, 6 vezes 10.000. Agora, olha aqui, se eu pegar o 6.543, vou colocar a vírgula aqui e multiplicar por 1.000, porque é 3 casas após a vírgula. Se eu pegar 57.890, aí vou colocar a vírgula aqui, ó. Aí vou eliminar o zero, vai ficar 5,789 vezes 10.000. 4 casas, vai contar todas as casas. Né? Transformando um número em potência. Eu tenho aqui, ó, esse número aqui, ó, que seria 1.000, 1 milhão, 10 bilhão. Tem 10 bilhão aqui. Como que eu vou escrever isso na forma, né, de potência? Como que eu vou escrever esse número aqui, ó, na forma de potência também? 523 milhões. E esse aqui, 0,00034. Como que eu escrever? Vamos lá para o primeiro. Eu tenho aqui, né, o 1 vezes isso aqui, ó. Quantos zeros que eu tenho? Eu tenho 7. Então, 1 vezes 10 elevado a 7. Então, eu escrevi esse número na forma de potência, que é o quê? O 10 bilhões, né? Escrevi ele assim. E aqui, ó, vou pegar o 5,23 e contar para cá tudinho, ó. 3, 6, 8, né? Então, 5,23 vezes 10 elevado a 8. Agora, quando for negativo, né? Aí eu já tenho que ter o expoente, né? O expoente negativo. Essa vírgula vai pular para cá, ó, 3,4. Aí contando 1, 2, 3, 4. Pulou 4 casas. Então vai ser vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? Como escrever os números
na notação de potência 10. Vamos ver mais um exemplo aqui para você entender. Representando uma grandeza com um número compreendido entre 1 e 10, multiplicado pela potência 10. Então, ó, esse número vai ser compreendido entre 1 e 10. Se passar de 10, já tem vírgula. Por exemplo, se for 12, eu já vou pegar 1,12, né? Porque passou de 10. Então, eu tenho aqui, ó, 1000, milhão, bilhão. Então, 380 bilhões. Como eu vou escrever isso aqui? Como passou de 10...